Davi, que Davi em um certo momento veio um urso, veio um leão para tomar as suas ovelhas, as ovelhas do rebanho do seu pai, e ali Davi se atracou com aqueles animais, ou seja, ele estava colocando a sua vida em risco pelas ovelhas. E o bom pastor, o verdadeiro pastor, é aquele que faz isso, aquele que está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Amém? Vamos ler aqui a interação, que eu achei bem interessante. Atualmente são muitos os modelos de liderança pastoral, sugeridos sobre o aspecto empresarial e meramente psicológico. Entretanto, o modelo de liderança para um pastor cristão deve estar centralizada sobre o de Jesus de Nazaré. A vida do nosso mestre é o melhor exemplo para um ministério integral, acolhedor, admoestador e servidor. Um modelo pastoral centrado na concepção empresarial pode até trazer resultados visíveis, mas para Deus será um verdadeiro fracasso. Seguir a liderança de Jesus de Nazaré pode parecer um fracasso, mas em relação a Deus é grande a vitória. Qual você escolhe? Nós vemos hoje que muitas pessoas têm baseado o seu ministério, o ministério pastoral, pelo lado empresarial e pelo lado psicológico. Já ouviu falar o pastor é o psicólogo da igreja? Amém? Tem até algum sentido, mas as pessoas elas têm deixado o chamar de Deus e têm se voltado somente para isso, somente para esses dois lados, empresarial. Por quê? Porque a igreja, infelizmente, muitos enxergam ela como um meio muito lucrativo. Amém? Se nós pararmos para pensar, uma pessoa que é pastor tem uma igreja cheia, não precisa trabalhar, não é verdade? Tem ali da onde tirar. Então isso tem feito que muitos lobos, muitos daqueles que não têm preocupação alguma com as ovelhas, têm migrado para o Evangelho a fim de abrirem igrejas, amém? A fim de serem psicólogos. Vamos lá, que isso dá dinheiro. Infelizmente, tem se levado a igreja para esse lado. E olhando nesse aspecto, a igreja ela pode até dar certo. Nós vemos que quando existe um bom administrador na igreja, existe um psicólogo, vamos dizer assim, as coisas tendem a funcionar. Mas será que é isso que Deus tem se agradado? Nós temos que optar pelo aspecto empresarial, psicólogo ou aspecto de Jesus, onde um grande modelo de pastor tem que ser Jesus. Qual foi a melhor igreja que existiu? Alguém sabe dizer? Ninguém sabe. A melhor igreja que existiu tinha um pastor e 12 membros, que foram os apóstolos de Jesus. Amém? Nós vemos ali que Jesus era o pastor, ensinava, eram 12 membros. Imagina só, nós temos a possibilidade, o privilégio de sentar aos pés de Jesus e Ele nos ensinar. Um grande privilégio que aqueles homens tiveram, né? Então essa igreja, baseada e focada em Jesus, que tem que ser a igreja que vai dar certo. Amém? Vamos lá. Glória a Jesus. Vamos ler a introdução. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho. Aí aqui nós vamos ver algumas funções dos pastores. Está aqui. Visitar enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica, e constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Amém? Aqui são alguns princípios básicos que o ministério pastoral deve exercer. Se tem alguém enfermo na igreja, o pastor ele tem por dever visitar ou designar alguém para fazer essa tarefa, porque às vezes a vida do pastor ela é muito corrida e isso fica impossibilitado de ser realizado por ele próprio. Mas tem que existir essa preocupação. O pastor ele tem que ficar ligado, saber quem não está vindo,
saber por que fulano faltou. É por isso que nós, na condição de ovelhas, irmão, nós também temos que ajudar o nosso pastor. Amém. Nós temos que estar preocupados em avisar: ó, pastor, não fui hoje, cá disso, que às vezes é tanta coisa na cabeça do nosso líder, que às vezes a pessoa julga: ah, eu fiquei tantos dias sem ir na igreja, fulano nem foi me procurar. Às vezes o pastor lidera 400, 500 ovelhas. Fica difícil, irmão. Então essa ajuda ela tem que partir da nossa parte também, porque só exigir é fácil, né? Só quero meu direito, mas na hora de exercer a minha obrigação eu não quero. E isso também tem que partir de nós. Amém? O pastor ele está também incumbido de administrar as relações eclesiásticas, está ali comandando os obreiros, vendo quem está apto para ser levantado, ver se tem gente que foi levantada e não está exercendo o cargo. Então essa também é uma atribuição do pastor. E aqui que vem até dando uma ênfase: e constante desafio de se dedicar à oração. Amém? Nesse sentido, o nosso pastor, nem nos outros, até agora ele não apanhou não. Até agora ele está enquadrado. Amém? Nós vemos que ele ora, só que a grande maioria não quer fazer isso. A grande maioria não tem preocupação de orar pela igreja, pela vida das ovelhas. Amém? Nosso pastor tem. A pregação e o ensino da palavra de Deus. É da palavra, não é da história da carochinha não. Tem que se ensinar a palavra. Amém? Aqui, graças a Deus, nós temos palavra. Ninguém pode reclamar que eu errei porque na minha igreja não ensina isso. Mentira. Se nós errarmos é porque nós demos mole, nós vacilamos. Porque aqui se tem uma coisa que não falta é palavra. Amém? E oração também. Vamos lá. O dia a dia pastoral é desafiador. A quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. O pastor, o líder de igreja, ele só consegue segurar esse rojão, irmão, pela graça. Amém? Por isso que aqui enfatizou a dedicação à oração. Se o pastor que leva a obra a sério ele não tiver uma vida de oração, o obreiro que leva a obra de Deus a sério, se ele não tiver a vida de oração, ele não vai suportar os ataques, não vai suportar as bordoadas, as pancadas. Amém? Através da nossa oração, Deus ele nos concede graça de prosseguir. E se nós estamos de pé, irmão, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos legalzinhos, não é porque nós falamos bonito, nós sabemos cantar. Não, se nós estamos de pé pela graça do nosso Senhor. Um pastor que leva a obra a sério, como eu falei, só consegue prosseguir na obra pela graça. Amém? E existe um texto aqui, abre aí em Zacarias 11:17. Você vai ver o pastor que não quer nada, que leva o rebanho de Deus da forma que ele quer. Zacarias 11:17. Amém? Está depois ali de Daniel, Obadias, Naum. Vê ali. Zacarias 11:17. Amém? Amém? Diz assim: olha o pastor que não faz nada do que Deus manda. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho à espada. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então, para nós, irmãos, que somos de ministério, no caso aqui somos eu, o pastor, que é missionário, no caso os obreiros, que são vocacionados a pastorar, tem que
que se colocar a questão verdadeiramente em análise, para saber se é isso que nós queremos, se é isso que você quer, porque aqui Deus ele veio falando, do pastor inútil, que abandona o rebanho. Quantos pastores aí se desviaram, abandonaram o rebanho? Quantos pastores aí venderam a igreja com o rebanho? Amém? E aqui está mencionado o castigo que eles, aleluia, sofrerão. Então nós vemos, irmão, que ser pastorear o rebanho de Deus, é uma coisa muito séria. Quando Jesus ele fala, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro ele não imaginava a grande responsabilidade que estava sendo transferida para ele, irmão. A grande responsabilidade que Jesus estava falando e colocando. Para as irmãs, vamos tratar assim, quando Deus permite que as irmãs venham receber uma consagração, uma separação, amém? É Jesus pegando, está aqui essa responsabilidade. Quando as irmãs chegam, está aqui um grupo para você liderar. É Jesus pegando e colocando uma responsabilidade na nossa mão. Amém? Tudo aquilo, irmão, que Deus colocar na nossa mão, nós temos que fazer da melhor forma. Amém? Às vezes nós não queremos, nós não almejamos, mas quando acontece, não faça desleixadamente, faça da melhor forma possível, porque é para Deus. Amém? Vamos lá. Tópico 1. Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13, 20, refere-se à direta sublimidade do Senhor Jesus como pastor do Novo Testamento. Vamos abrir lá, Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20. Amém? Diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Amém? Jesus aqui ele é tratado como um grande pastor, irmão. Amém? Não é porque ele era grandão, tinha 2 metros de altura, não é porque ele era gordo, não. Está tratando da sublimidade de Jesus, de quão grande foi ele como pastor, a sua grandeza, a grandeza do seu ministério. Então, como eu falei no início, a nossa referência para pastor tem que sempre ser Jesus. Amém? Vamos lá. Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado de grande em seu nascimento. Abre aí Lucas 1,32. O que o anjo Gabriel disse a Maria quando ele prediz o nascimento de Jesus? Lucas 1,32. Aqui Gabriel ele foi anunciar o nascimento de Jesus a Maria. Amém? Lucas 1,32 diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai. Amém? Está vendo aqui mais uma vez Jesus ele é tratado como grande. Vou frisar de novo, não é grande de tamanho, é grande pela sua importância, pelo tamanho do seu ministério. Vamos lá. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Jesus ele é grande por isso, irmão, porque ele foi o único responsável pela libertação do povo do pecado. Jesus foi o único que foi crucificado na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Jesus foi o único que levou sobre si as enfermidades.
Por isso a importância de tratá-lo como grande, como supremo. Amém? Muitos hoje em dia querem se igualar a Jesus, mas nunca vão conseguir. Porque o que Jesus fez, irmão, somente Ele tinha que fazer, somente Ele conseguiria fazer. Nós vemos que quando Jesus ele fala para os seus discípulos que é chegada a hora, e Pedro fala assim para ele: não, Senhor, ninguém vai te pegar não. Ele fala: para trás de mim, Satanás. Então Jesus ele tinha plena convicção daquilo, do que era o dever dele, do que era a responsabilidade dele. Então Jesus ele sabia que só ele teria que passar por isso. É verdade que existiu um momento que ele pesteriou. Ele falou: não, mas Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele caiu em si e falou: mas todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Então Jesus, em uma certa feita, o próprio Jesus falou que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Estava escrito que o cordeiro seria levado como ovelha muda ao matadouro. Então somente Jesus ele iria passar por isso. Amém? Então por isso que ele é tido como grande. Vamos continuar. 2. O pastor conhece suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso ele é bom. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Abre aí, Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 10, o versículo 5 e o 15. Amém? Olha a intimidade que Jesus ele tem com o seu rebanho. Falando de ovelha, não estou falando de bode não, rebanho de ovelha. Amém? Diz assim o 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Está vendo por que você tem que sempre ter intimidade com Jesus? Para poder saber ouvir a voz dele quando for ele falando. Olha o 15: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Pergunta: quem aqui daria a vida por um desconhecido? Levanta a mão. Ninguém, né? Só Jesus mesmo que fez isso, irmão. Vou ser sincero, até por um filho, tem muita gente que chega na hora e vai fazer assim, vai pensar duas vezes, porque na hora que a morte ela se apresenta diante do homem, o negócio ele muda, o negócio fica estreito. Quem aqui já passou? A irmã Eli já deu testemunho, passar sobre situação de morte. Ela falou sobre a arma, né, que usou. O que passou na sua cabeça naquela hora, não é? A morte diante da senhora, não é? Então o ser humano ele é assim. Quando a morte se apresenta diante dele, as coisas mudam. Ele começa a pedir perdão, ele começa a rever sua vida, ele começa a analisar onde errou. Amém? Então tem muita gente que nem por seus filhos, por um ente querido, daria a sua vida. Só Jesus mesmo fez isso. Porque Ele é o bom pastor. Amém? Ele é o nosso bom pastor. O nosso pastor aqui, o pastor Osés, ele é limitado. Ele ora por nós, ele busca por nós, intercede, mas ele tem um limite dele. Amém? Se a ovelha, que se diz ovelha, não quer nada, meu irmão, infelizmente ele tem que abrir de mão. Jesus não. Jesus ele nunca desiste da gente. A gente pode estar no mundo, irmão, mas Jesus ele está lá, querendo o nosso resgate. Só que enquanto nós estivermos no mundo, ele não pode fazer nada por nós. Nos dá um livramento aqui, um livramento acolá. Mas aquilo que ele maior pode fazer pela humanidade, que é a salvação, se não vier da parte do homem, infelizmente ele não vai poder fazer nada. Amém? Vamos lá. Agora, o pastor dá a vida
pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem um lucro diário. Este contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão bom pastor dá vida para suas ovelhas, aqui é diferente dos pastores que garantiam seu sustento no campo através do uso das ovelhas. O mestre mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo sacerdote, sumo pastor Jesus. Amém? Nós vemos aqui que Israel, a maior fonte de renda do povo de Israel era pastorear animais, sejam ovelhas, sejam vacas, o que fosse. Amém? Mas quando Jesus ele se refere à expressão pastor, ele não está falando em obter lucro, ele está falando de cuidar por amor. Amém? Eu citei Davi, o próprio Davi, ele deu a vida pelas ovelhas, quando foi lutar com o leão, com o urso, mas não foi pelo amor às ovelhas, foi porque aquilo ali era um bem de seu pai, então ele tinha que cuidar daquilo. Diferente de Jesus. Jesus ele entregou a sua vida, ele cuida de nós por amor, sem querer nada em troca, a não ser a nossa sinceridade, nem a nossa adoração, irmão, porque eu costumo falar, Deus ele não precisa da nossa adoração, somos nós que precisamos adorar e engrandecer o nome dele. Então Jesus ele traz a expressão pastor, mas o pastor que apacenta por amor, não visando lucro, não visando retorno financeiro, mas por amor. Vamos lá. Glória a Jesus. Maravilha. Nele não há mais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro 5, do 2 ao 4. Nós lemos, né? Vou ler de novo. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo do rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa. Está vendo? Ser pastor, irmão, não pode ser por obrigação, não pode ser por ganância, visando dinheiro, tem que ser voluntariamente, tem que ser por amor. Você tem que administrar a herança de Deus. Amém? Porque quando Jesus, o sumo pastor, voltar, esses sim receberão a coroa incorruptível. Estamos falando aqui de salvação, de recompensa no céu. Amém? Mas só para aqueles que levam com seriedade. Irmão, eu espero estar vivo, irmão, no arrebatamento da igreja. Porque nós vamos nos surpreender, nós vamos ver muitas pessoas, amém, ficando, pastores que se diziam santarrões, amém, ficando por aí. Haverá grandes surpresas naquele dia, pode ter certeza disso. Amém? Vamos lá. Tópico 2. As características do verdadeiro pastor. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar-se, comunicar-se de forma clara com a igreja local. Nós vemos aqui características que um pastor ele precisa possuir. E eu vou falar de novo, ó. Aptidão para ensinar. Um pastor que não sabe ensinar, como que ele quer ser pastor? Se a igreja depende dele, se a igreja depende dele para aprender. A definição aqui de pastor é guia espiritual. Amém? A igreja ela necessita de um pastor que ele tenha conhecimento, o mínimo que seja para ensinar. Se um pastor ele não sabe ensinar, ele não está apto para ser pastor. Aconselhar, ele tem que ser um aconselhador,
Por isso que é importante ele ser casado, porque como que um pastor solteiro vai aconselhar um casal? Não tem como. Amém? Ele tem que ter um ministério do aconselhamento, e nós vemos aqui também que ele tem que se comunicar de forma clara. Eu acredito que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Amém? O mínimo que o pastor pode ter é falar de forma clara. Já viu? Tem pastor que fala assim. E não é nem questão do som, não. Fala para dentro, não tem instrução alguma, não procura se instruir. Como é que ele quer carregar um cargo dessa responsabilidade? Tem pastores, irmão, que eu já presenciei, de eu estar na igreja não entendendo nada do que ele estava falando ou ensinando. Porque é necessário o pastor ele se comunicar de forma que a igreja venha entender. Amém? Vamos lá. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Amém? Também não adianta nada o pastor falar bem, o pastor saber ensinar, saber aconselhar, saber pregar, se ele não tiver um caráter aprovado. Vamos lá. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. O que isso quer dizer? Muito simples. A pior coisa que você tem é reclamar de um ministro, um pastor, um presbítero, que aquilo que ele prega não condiz com aquilo que ele vive. Ele prega de amor aqui, mas ele odeia todo mundo. Ele prega sobre carinho, sobre casamento, mas ele bate na esposa. Ele prega contra o adultério, mas ele é adúltero. Ele prega contra o roubo, mas ele rouba. Então, de nada vale a pessoa falar bem, saber ensinar, se não tiver um caráter e uma boa conduta, principalmente perante os homens. Aleluia. Principalmente. Porque Deus, ele vê tudo. Nós não temos que mostrar para Deus, não. Nós temos que mostrar para o homem, porque Deus já viu tudo. Mas se a gente nos mostrarmos uma coisa para os homens e para Deus nos mostrarmos outra coisa, não adianta de nada. Nós temos que ser aprovados primeiro perante os homens, consequentemente nós vamos ser aprovados por Deus. Porque eu sempre falo aqui, nós temos que dar testemunho da nossa vida. Amém? Quer saber quem é você? Só ir lá perguntar para o teu vizinho. Teu vizinho vai saber dizer quem é você. Tua vizinhança. E esse aí é crente, mas ele compra e não paga. E esse aí é crente, mas briga todo dia com a mulher, bate nas crianças. Então, o pastor ele tem que ter o caráter aprovado. Não só o pastor, né? Mas todos nós que somos servos do Deus Altíssimo. Como pode o líder falar sobre honestidade e desonesto? De simplicidade mostrar-se esbanjador? De humildade comportar-se como soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do Evangelho que proclama. Amém? Não adianta eu querer tapar o sol com a peneira e falar, não, o pastor Osés é isso e aquilo. Aí o irmão fala, não, mas eu vi ele fazendo isso, isso e isso. Não adianta nós queremos encobrir. A melhor palavra por si só vai ser a nossa vida. Vai ser a vida do líder. Amém? Por isso que é importante nós prosseguirmos em dar bom testemunho. Vamos lá. Exemplos para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2 e 3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobicioso, de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja aprovado. Vamos lá, 1 Timóteo diz mais ou menos isso, mas vou te mostrar, está escrito, se você quiser marcar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3. Diz assim: não dado ao
espancador, não cobiçoso, nem torpe ganância, mas moderado. Não contencioso, mas avarento. Perdão, esqueci de ler o 2. Diz aqui: convém o bispo que seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Se tu quer ter a base do caráter de um ministro, de um líder, se encontra aqui. Encontra aqui. Todo pastor, todo líder, ministro, presbítero, evangelista tem que ter baseado nisso aqui. Amém? Aleluia. Vamos lá. Continuando. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Amém? O líder, irmão, ele tem que demonstrar os frutos do Espírito para a igreja. Amém? Dom espiritual, falar em línguas, como o nosso pastor ensina, não salva ninguém não. Mas os dons do Espírito, sim, eles vão se salvar. Vão salvar aquele que os possui. Então o líder ele tem que demonstrar esses frutos. E aqui cita alguns. Amém? Autocontrole. O que é autocontrole, irmão? Autocontrole é você ter poder sobre si mesmo. É saber controlar suas vontades. Saber controlar seus desejos carnais. Aleluia. Saber administrar a si mesmo. E muitos têm perdido o autocontrole. Pisou no meu pé, cortei, vamos embora. Bum! Caiu para dentro do outro. Falou mal de mim, vou falar mal de você também. Está faltando autocontrole. Esse autocontrole, irmão, só virá com o auxílio de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus. Amém? Se não tiver o Espírito Santo, não existe autocontrole. Mansidão. Tem que ser manso. Jesus ele falou que ele era manso, humilde. Amém? Líder tem que ser bondoso e tem que ser amoroso. Amor trata de caridade, ajudar o próximo, ter bondade no coração, não pensar em fazer o mal. Isso são algumas características. Você vai anotando aí e vai vendo se no final teu pastor está enquadrado nisso. Amém? Vamos lá. Estas características denotam uma idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Como já está aberto, vamos lá. 1 Timóteo 3,7. Diz assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caiam em afronta e laço do diabo. Está vendo a importância do bom testemunho, irmão? O pastor ele não tem que ser só bom aqui na igreja para mim e para você não. Se mostrar uma pessoa, mas principalmente para aqueles que estão aí fora, para que não venham ser afrontados e nem cair no laço do diabo. Amém? Falei, nós temos que dar primeiramente um bom testemunho para os infiéis. Amém? Que são eles que nos apontam, são eles que nos julgam, falam que nós somos isso, aquilo. Se nós tivermos um bom testemunho, eles não terão o que falar de mim e de você. Amém? Vamos lá. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do Evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família. Bem, isso é de vital e grande importância na vida do homem e da mulher de Deus. Eu conheço uma senhora que era da igreja, que é da igreja onde eu congreguei, que minha esposa uma certa vez foi fazer uma visita no lar, e ali o seu esposo se queixou, né, sobre o comportamento dela. Falou que ela não parecia crente, ficava julgando ele, falando mal dele, falando que ele ia para o inferno. Não que ela não tivesse razão, mas nós temos que ter sabedoria na hora de falar. Ele se queixou da sua
da sua enteada ou filha que não falava de Jesus para ele. Então, às vezes, irmão, nós temos tão grande preocupação em fazer a obra de Deus aí fora e esquecemos de fazer a obra de Deus dentro do nosso lar. Às vezes o nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso esposo, seja quem for, está precisando ouvir falar sobre esse Jesus e nós não conseguimos fazer isso. Na igreja nós somos uma bênção, mas em casa nós somos atribulados. Em casa, na igreja nós louvamos a Deus, em casa nós falamos palavrão. Aqui nós abraçamos nossas esposas, em casa falta só matar. Está entendendo? Então isso tem que andar lado a lado. Amém? Um ministro, o obreiro, o servo de Deus, ele não pode ter duas identidades. Se no mundo você tem duas identidades, o nome desse crime é falsidade ideológica, você vai preso. Para Deus ainda é pior, você vai para um castigo eterno. Amém? Já parou para pensar? Deus ele poderia fazer assim: fulano vacilou, vou deixar ele no inferno um tempo, depois eu tiro ele. Não. O castigo daqueles que pecam, irmão, é eterno. Alguém sabe quanto dura a eternidade aqui? Sabe? Eternidade é para sempre. E a pessoa, você passa 20 anos, quando você acha que acabou, não acabou ainda não. Tem mais 20 pela frente. Aí já são 40. Quando chegou no fim desses 40, agora acabou. Acabou não. Tem mais 20, tem mais 100, tem mais 200. Então o castigo da alma que peca é eterno. Por quê? Porque o nosso Deus é eterno. Eu estava ouvindo uma mensagem, é verdade. Deus poderia pegar, não, vai ficar 100 anos no inferno, depois eu tiro e levo para o céu. Não. Por isso, você já parou para pensar o quão é importante a nossa salvação? Porque se demora uma vez já era, não tem mais volta. Ensinam por aí que existe vida após a encarnação, mas é mentira. É uma só vida, é uma só chance. Se perder tua chance de ir para o céu nessa vida, já era. Vai ficar junto com o diabo. Não vai ser comandado por ele não, porque o castigo dele é o mesmo. Vai ficar juntinho, lado a lado com ele. Lado a lado com ele, sofrendo no enxofre do lago de fogo. Então a nossa vida, irmão, ela tem que demonstrar a mesma coisa que é em casa, tem que ser aqui. Amém? Vamos lá. Glória a Jesus. Governar a própria casa com modéstia, equilíbrio, criando seus filhos com respeito. Olha o que diz 1 Timóteo 3,4. O 4 só, né? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É por isso, irmão, que nem todo mundo está apto a assumir a responsabilidade pastoral. Eu me vejo hoje como não apto para assumir uma igreja, porque a minha esposa ela não está ao meu lado. Não porque ela seja uma má esposa, não porque ela seja uma má pessoa, mas ela tem uma visão um pouco incongruente da que eu tenho. Amém? E eu só posso orar pela vida dela. Nem hoje eu não teria condições de assumir. Um líder, ele não tem condições, irmão, de assumir uma igreja sem a sua companheira do lado. Fica muito pesado, fica muito sacrificante. É muito difícil. Então, eu continuo a orar. E se um dia for a vontade de Deus, não que eu almeje isso, estou sendo sincero, não quero, mas a gente acaba vendo, irmão, que não tem para onde correr. A gente acaba enxergando que é isso que Deus quer para a gente e a gente só tem que obedecer. Quando nós aceitamos Jesus, a gente troca o ABDC, né? O ABC e nós viramos o quê? Obedecer. É substituído. Porque a nossa vida ela tem que estar regrada na obediência. Amém? Aleluia. Glória a Jesus.
é o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Como é que eu vou acreditar em um pastor, irmão, onde a sua casa é uma bagunça terrível? Como é que esse pastor ele vai ter crédito se a sua esposa não respeita? Como é que esse pastor ele vai ter crédito se os seus filhos fazem o que querem? É claro que em alguns casos excedem. Amém? Aleluia, mas na sua grande maioria, irmão, aleluia, esse pastor ele tem que passar essa credibilidade. É o que está dizendo aqui. E nunca se esquecer que além de pastor, você vai ser pai, você é avô, você é esposo. Porque tem gente, eu sou pastor. Irmão, eu conheço pessoas que a esposa se chama ele de pastor dentro de casa. Conheço. E é uma situação complicada. Como é que a minha esposa vai me chamar de pastor dentro de casa? Não, eu sou pastor aqui dentro da igreja. Dentro da igreja, aqui o pastor Azés é o pastor da Lídia, é o pastor da missionária, é o pastor da diaconisa Salete, mas em casa não, ele é o esposo da missionária Alessandra, ele é o pai da Lídia, ele é um genro da diaconisa Salete, ele é meu amigo lá fora, mas aqui não, aqui ele é nosso pastor. Porque tem gente, eu sou pastor, ponto, acabou. Não. Nós temos que conciliar nossas obrigações. Ele é pastor, mas ele é esposo, ele é pai, ele é tio, ele é avô, vai ser avô daqui a uns anos. Amém? Nunca podemos esquecer isso. Amém? Vamos lá. O ministério pastoral. A missão do pastor, do termo do grego poimen, no Novo Testamento tem significado de apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando alimento espiritual através do ensino da palavra, como encontramos no livro do profeta Isaías. Abre aí. Perdão, Isaías 40:11. O pastor ele é o apacentador, irmão. A pessoa aceitou Jesus, ela tem que ter um pastor para velar por ela, ensinar ela a verdade, ensinar a palavra. Amém? Vamos lá. Diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e levará no seu regaço as que amamentar. Ele as guiará mansamente. Daqui está se referindo a quem? Quem sabe? Quem é o pastor que está sendo citado aqui? Jesus. Isso aí. Nós vamos ver que o livro de Isaías fala acerca do Messias, que é Jesus. Amém? E como nós falamos no início, o nosso modelo de pastor tem que ser Jesus. Então aqui nós vemos, irmão, que o pastor ele tem esse papel de cuidar. O pastor que não cuida das suas ovelhas não pode ser chamado de pastor, né? Pastor que sabe que a ovelha está doente em casa e não procura saber, não é pastor, irmão. É por isso que essa função não é para qualquer um. Tem gente assumindo essa função na emoção. Tem líder sem visão, consagrando pessoas a pastores sem estrutura alguma. Verdade. Pessoas jovens e despreparadas. Não que a idade seja o principal motivo, mas ela contribui muito, irmão. Contribui muito. É bom que a pessoa ela venha ter maturidade. A pessoa ela tem que ter experiência de vida. Nós vemos aí pastores com 22 anos, 23, 24, despreparados. Não passaram nada na vida. Assim como nós também vemos casos, tem um DVD que o pastor me emprestou, pastor Jotinha, pastor com 16 anos. Amém? São casos diferentes, irmão. Agora tem muita gente despreparada assumindo essa responsabilidade.
E nós lemos lá em Zacarias: ai dos pastores que abandonam o rebanho de Deus. Triste será o castigo, nós lemos. O braço secará e a sua vista escurecerá. Vai ficar aleijado e cego. Para você ver a importância. Amém? Vamos lá. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. O que é demanda? Necessidade. O pastor ele tem que estar apto para atender as suas ovelhas, irmão. O pastor ele trocou a vida dele pela vida das ovelhas. Jesus não falou: bom pastor dá a vida pelas ovelhas? Então o pastor ele tem que estar apto a atender, a responder, a ajudar. Amém? Por isso que eu falo, nós temos que pensar e analisar para ver se nós estamos verdadeiramente preparados para isso. Nós temos em tudo, irmão. Eu vou receber, o meu pastor ele vai me separar, a diaconisa, a missionária. Analise a você mesmo, saber se você está preparado para isso. O meu pastor vai me botar como líder no grupo jovem, no grupo das varoas. Analise. Se teu pastor for homem de Deus, pode ir que foi Deus que mandou. Agora, se tu não tem essa plena convicção, ora a Deus. Ora a Deus para saber se é isso que Deus quer para a tua vida. Tem muita gente pegando função, pegando cargo, e não aguenta a luta, abandona tudo. Porque estava despreparado. Amém? Vamos lá. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como conciliador, administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local, e está sob seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e finanças da igreja local. Amém? Ainda que no futuro, por exemplo, a nossa igreja ela venha a ter um tesoureiro, venha a ter um administrador, o pastor ele não pode largar tudo e deixar só na mão das pessoas. O pastor ele vai estar sempre ali por trás, o pastor ele vai ter que estar sempre ali, sabendo como é que está funcionando. Então nós vemos que o ministério do pastor, ele não se reduz somente a estar aqui pregando, ensinando, aconselhando, mas existem inúmeras coisas. O pastor ele tem que vigiar o jovem que está batendo a bateria com força, tem que vigiar o ministro que está arranhando o violão, está deixando o violão de qualquer jeito, a pessoa que está operando o som de qualquer maneira. Isso tudo são preocupações que o pastor tem. Amém? Não se resume só a uma coisa. Está entendendo a complexidade? Eu acredito, irmão, que nós vamos dar muito mais valor ao nosso pastor a partir de hoje, que nós estamos vendo que não é tão fácil sentar nessa cadeira aqui do meio e ficar olhando para mim, vendo a gente errado, tendo que aturar muitas das vezes o nosso vacilo, o nosso pecado, e ainda ter a disposição de dobrar o joelho e pedir misericórdia pela nossa alma. Está vendo? É isso que o nosso pastor ele faz pela gente. É isso que os pastores deveriam fazer pelas suas ovelhas. Aleluia, Deus. Eu acredito, irmão, sinceramente, que depois dessa lição a gente nunca mais, se é que julgava, vamos julgar o nosso pastor. Porque ele é um ser humano limitado igual a nós, mas ele tem uma responsabilidade bem maior daquela que nós temos. Não é porque eu sou presbítero que eu tenho a mesma responsabilidade que ele, não. Tenho não. Amém? Eu chego em casa, às vezes cansado, eu vou dormir. Eu sei que ele está orando por mim e por você. Às vezes a gente vai trabalhar, ele está indo para o monte. Está chegando no monte. Então, essa função, esse cargo é de grande respeito. Amém? Existem pessoas que aceitaram Jesus ontem e não respeitam mais seus pastores. Só porque começou a pregar um pouquinho. Não, os valores estão sendo invertidos, as ideias estão equivocadas.
em Hebreus, acho que é 13, respeitai vossos pastores, né? Obedecei vossos pastores que velam por vossas almas. E é no 13 também que fala que toda autoridade, né? No 13:1 é 14:1. Diz que toda autoridade foi instituída por Deus. O pastor então nem se fala, né? Se ele é pastor da igreja, e foi instituído por quê? Por Deus. Está entendendo? Não, é 13 não. Depois eu acho.